Com certeza você já deve ter lido ou assistido alguma reportagem falando que cientistas encontraram fóssil de animal que viveu há 10 milhões de anos, 5 milhões de anos, há 150 mil anos, certo? E talvez você tenha se perguntado, como é que eles sabem a idade desse fóssil? Bom, meu nome é Lucas, bem-vindos ao meu canal e hoje vamos falar um pouco sobre isso, como que os cientistas sabem a idade dos fósseis. E vem comigo que é bastante interessante. Bom, vamos lá. Na tabela periódica tem um elemento chamado carbono, carbono 12. Essa é a forma mais estável desse elemento. Porém, existem outras formas desse elemento, como por exemplo o carbono 14. O carbono 14 é uma forma mais instável do carbono 12. Ele existe no ambiente, porém de forma pouco concentrada. Para você ter uma ideia, a cada 1 bilhão de moléculas de CO2, dióxido de carbono, apenas 10 são de carbono 14. Como provavelmente você sabe, nós seres humanos e outros animais respiramos oxigênio e exalamos CO2, dióxido de carbono. Outros seres vivos, como por exemplo plantas, respiram CO2 e exalam oxigênio. Como as plantas elas respiram CO2, elas acumulam bastante no seu organismo uma grande quantidade de CO2 e também, por consequência, elas acumulam no seu organismo também carbono 14. E os animais que se alimentam dessas plantas, no caso os herbívoros, eles vão acumular no seu organismo também carbono 14. E os animais que se alimentam dos herbívoros, no caso os carnívoros, também vão acumular no seu organismo carbono 14. Sabe-se que os animais em vida acumulam uma quantidade parecida de carbono 14 no seu organismo, certo? Só que esse carbono ele é acumulado enquanto esse ser vivo está vivo. Depois que esse ser vivo ele morre, ele para de acumular carbono 14. E esse carbono 14 acumulado ele vai começar a sofrer um processo de decaimento radioativo. No caso, o carbono 14, quando ele decai, ele se torna carbono 12. Lembrando que o carbono 14 é uma forma instável do carbono, então ele decai com uma certa facilidade. No caso, o carbono 14 ele decai a cada 5.730 anos. Mas você deve estar se perguntando, tá, mas como é que o cientista sabe que o carbono 14 ele demora 5.730 anos para decair? No caso, quem descobriu a datação por carbono foi um químico norte-americano chamado Willard Frank Libby. Esse químico trabalhava na montagem de um aparelho chamado contador de Geiger. Esse contador é uma máquina utilizada para medir a quantidade de radiação ionizante que existe em determinado objeto. Essa máquina foi inventada e aperfeiçoada por Hans Geiger e Walter Miller em 1928. O químico norte-americano Willard Libby ele também trabalhou no projeto Manhattan. Para quem não sabe, foi o projeto que inventou a bomba atômica. Depois disso, ele foi convidado para trabalhar no Instituto de Estudos Nucleares, na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Usando o contador Geiger, Willard Libby ele percebeu que vários materiais e fósseis apresentavam quantidades diferentes de carbono 14 em sua composição. E com isso ele começou a deduzir que talvez objetos e fósseis mais antigos tivessem menos carbono 14 do que objetos e fósseis mais recentes. Mas a partir de agora ele precisava saber quanto tempo que o carbono 14 demorava para decair. E para isso ele usou alguns objetos que já era sabido o tempo de existência, por exemplo, alguns documentos. Ele também usou, por exemplo, uma árvore chamada sequoia. As sequoias, para quem não sabe, é uma árvore que vive por milênios. E ela tem uma característica muito interessante que é, todos os anos ela cria uma casca nova. Ou seja, quando você corta a sequoia no meio, você percebe que tem vários anéis no tronco dela. Então cada anel dessa sequoia representa um ano. Então eles pegaram uma sequoia muito antiga, cortaram e fizeram análise do carbono 14 das camadas mais internas da sequoia e também dos anéis da camada mais externa da sequoia. E como já era de se esperar, as camadas mais internas da sequoia tinha menos carbono 14 do que a camada mais externas. E com isso, a partir disso e outros estudos também, foi demonstrado que o carbono 14 ele decai a cada 5.730 anos. Bastante interessante, né? Só que tem um problema. Para nós, 5.730 anos é bastante tempo. Porém, para o planeta e para o universo, isso não é nada.
Então, com esse método, era possível saber com precisão a idade de fósseis e de objetos de até mais ou menos 70 mil anos. Só que fósseis de dinossauros já não era mais possível saber a data de existência desses fósseis usando a datação por carbono. Então eles tiveram que pegar outro isótopo que tivesse uma meia-vida mais longa para saber a data desses fósseis mais antigos. E na natureza existem várias opções de elementos que demoram muito mais que o carbono 14 para decair, que nós podemos usar para fazer esse tipo de estudo. Hoje em dia são utilizados com mais frequência os isótopos de urânio 238 e de potássio 40. Porém, os seres vivos não respiram, não se alimentam de urânio 238 e nem de potássio 40. Então, a datação desses fósseis mais antigos são feitas de forma indireta. Por exemplo, os vulcões, quando entram em atividade e expelem aquelas fumaças, eles soltam na atmosfera grandes quantidades de urânio 238 e também de potássio 40. Essa fuligem que é soltada pelos vulcões acaba se acumulando no solo, vão formando o que nós chamamos de camadas geológicas. Quando você pega uma placa com fóssil ali cravado, fossilizado, é aquela formação geológica que ficou tanto acima quanto abaixo daquele fóssil, você consegue estudar a quantidade de urânio 238 ou potássio 40 que existe ali, e a partir disso você consegue determinar a data daquele fóssil. Com esse método, você não consegue falar exatamente quando que aquele animal morreu, porém você consegue estimar com uma certa precisão o período geológico que aquele animal viveu, se ele viveu há 150 milhões de anos, há 200 milhões de anos, certo? Então, pessoal, eu espero ter esclarecido para vocês a forma que os cientistas sabem a idade de determinados fósseis ou de determinados objetos. Se você ficou até o final e gostou desse conteúdo, se inscreva no canal para dar aquela fortalecida. E para quem quiser ajudar mais ainda, compartilhe esse vídeo com amigos ou amigas que gostam desse tipo de conteúdo, beleza? Muito obrigado por assistir até o final e até a próxima.